Marcos, capítulo 2. Localize aí na sua Bíblia, por gentileza. Uma palavra abençoadora e que vai trazer uma direção importante para a igreja nessa manhã. Glória a Deus. Abriram? Olha aqui para o pastor, por gentileza, pessoal. Deixa eu te explicar uma coisa importante, uma observação importante aqui. O tema dessa mensagem é o seguinte: eu separei aqui 3 atitudes que contribuem com o agir de Deus em sua vida. Mas eu quero trazer uma observação importante. Preste atenção, por gentileza. O nosso Deus, igreja, ele é um Deus soberano. Deus, ele tem a sua soberania. Portanto, ele pode agir no momento que ele determinar, de acordo com a sua vontade, na hora que ele bem entender. Deus, ele é soberano. Ele age conforme ele bem entende. Amém? Porém, a Bíblia nos ensina que determinadas atitudes que nós tomamos diante de Deus contribuem com o agir dele em nossas vidas. Então, dependendo da forma que a pessoa ela age, dependendo da forma que a pessoa ela se comporta diante de Deus, isso vai favorecer o agir de Deus, como também pode neutralizar o agir de Deus. Então Deus, ele tem a sua soberania, é evidente, Deus é soberano, porém, as nossas atitudes podem contribuir para o agir de Deus, como também podem neutralizar o agir de Deus. Isso é importante a gente esclarecer, é importante você entender. Porque tem pessoas que elas têm atitudes que não contribuem com o agir de Deus na vida dela. Mas ela quer o agir de Deus. Ela quer que Deus faça coisas maravilhosas na vida dela, na família, no casamento, enfim. Porém, as suas atitudes não contribuem para o agir de Deus. Isso é importante esclarecer. Tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada com o evangelho, pessoal. Infelizmente. Tem muitas pessoas enganadas. Tem pessoas que não têm atitudes nenhuma diante de Deus que colaboram para o agir de Deus, mas ela está lá pensando que Deus vai fazer alguma coisa na vida dela quando não vai. Se ela não mudar o comportamento, se ela não mudar as suas atitudes, ela não vai receber o agir de Deus. Isso é fato. Isso é claro nas Escrituras. Isso é claro. Então, depende sim. Em muitos momentos, depende sim o agir de Deus das nossas atitudes diante dele. Depende sim. E eu quero mostrar para você, por isso eu separei aqui, 3 atitudes que contribuem, que cooperam, que colaboram para o agir de Deus em nossa vida. E eu quero começar aqui com esse texto que está em Marcos capítulo 2, que vai falar sobre a cura de um paralítico. E nesse texto aqui está revelado uma atitude que foi tomada
e que chamou a atenção de Jesus e que atraiu o poder de Deus para a vida daquela pessoa. É bem claro nesse texto. Você quer ver? Vamos acompanhar na Bíblia? Capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ó. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Então, olha só, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, em uma casa. Ele residiu por um tempo nessa cidade, Jesus. E ali ele estava anunciando a palavra, o evangelho. E o texto vai nos ensinar que uma multidão de gente estava ali naquele lugar. Eu já disse isso aqui na igreja. Tem historiadores que dizem que as multidões na Bíblia que acompanhavam Jesus eram de entre 10 mil a 20 mil pessoas. Eu não sei se tinha esse número aqui, mas o texto diz que muitas pessoas estavam naquele lugar a ponto de não haver mais espaço para mais ninguém. Então havia uma multidão ali ouvindo a pregação de Jesus. Mas olha o que aconteceu, verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, tá vendo? Havia uma multidão ali que estava impedindo o deslocamento das pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Observe bem comigo. O texto vai ensinar que aqueles homens que estavam carregando aquele paralítico na maca, eles sobem aquela maca por sobre a casa, eles abrem o telhado e desce então aquele paralítico, aquela maca no lugar onde Jesus estava. Olha só, olha a atitude desses homens. Preste atenção. Agora o verso 5 diz o quê? O verso 5 diz assim, ó. Vendo-lhes o que, igreja? Vendo-lhes o que? A fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Agora eu quero que você raciocine comigo, pense comigo. Veja bem, a Bíblia diz que aqueles homens ergueram a maca com o paralítico sobre o telhado, desceram aquela maca no ponto onde Jesus estava, e naquele momento, diz a palavra, que Jesus viu o que naqueles homens? Viu o que? Fé. Naquele momento, Jesus viu fé. O que significa isso? Significa que o agir de Deus na nossa vida, em muitas ocasiões, depende do nosso movimento de fé. Vai depender do nosso movimento de fé. Tem pessoas que querem o agir de Deus, mas elas não se movimentam na sua fé. Elas não se movimentam nem para vir no culto, nem para vir na igreja. Tem pessoas que têm disposição para tudo. Ela tem disposição para trabalhar, ela tem disposição para o lazer dela, ela tem disposição para vários objetivos e propósitos. Mas quando se trata de Deus, do culto, a pessoa não tem disposição. Mas ela quer o agir de Deus ou não quer? Ela quer que Deus transforme certas coisas, ela quer que Deus abra portas, ela quer que Deus abençoe a saúde dela, a família dela, porém, ela não se movimenta na sua fé. Ela não se movimenta. Observe, igreja, atentamente o que esse texto revela.
preste atenção no esforço dessas pessoas para chegarem até Cristo. Observe, o texto não vai falar a distância que esses homens percorreram, mas eu acredito que eles não vieram de perto. Esses homens colocaram aquele paralítico nessa maca e eles foram transportando, eu não sei quanto tempo, eu não sei qual é a distância, mas mesmo assim é algo que exige esforço, é ou não é? Exige ou não exige? Disposição, não é? E quando eles chegaram lá na casa onde Jesus estava, eu acredito que na cabeça deles, eles pensavam o seguinte: nós vamos chegar lá, nós já vamos ser atendidos. Não é? Afinal de contas, poxa, nós estamos aqui carregando, de repente, há horas esse paralítico, nós vamos chegar lá e logo Jesus vai nos atender. Mas não foi assim. Eles chegaram lá, tinha uma multidão, não tinha espaço para ninguém. Mas veja, eles não desistiram. Eles poderiam falar assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, já está difícil carregar esse paralítico aqui, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um outro momento, vamos voltar em outro dia. Não, olha a disposição, olha o movimento de fé desses homens. Depois você vai olhar aqui o milagre, você vai falar, nossa, Jesus fez um grande milagre, mas Jesus fez um grande milagre por quê? Por que que Jesus agiu com grande poder? Olha o esforço, olha o movimento de fé dessas pessoas. Você está entendendo, meu irmão? Olha o movimento de fé. A Bíblia diz que eles chegaram lá, tinha uma grande multidão, eles não desistiram, eles levantaram aquela maca sobre o telhado daquele lugar, daquela casa. Deve ter sido algo difícil. É ou não é? Imagine você. Eu acredito que eles usaram cordas, eles puxaram aquele paralítico. Foi algo que exigiu um esforço, exigiu uma dedicação, porque eles não podiam derrubar aquele homem, né, pessoal? Imagine a tragédia que seria. Afinal de contas, aqueles 4 homens estavam querendo ajudar aquele paralítico. Então, eles estavam ali com todo cuidado, levantando aquela maca. E quando eles chegaram em cima do telhado, eles tiveram ainda o trabalho de descer aquele paralítico com toda a calma, para que não acontecesse um acidente grave. Então, pessoal, olha só, preste atenção. Então, veja que todo esse esforço, todo esse movimento que esses homens fizeram, contribuíram para o agir de Jesus, para que Jesus pudesse ver a fé, e o texto revela isso, vendo-lhes a fé, então Jesus agiu. Primeiramente, diz a Bíblia, ele perdoou os pecados daquele paralítico, porque antes de Jesus vir para abençoar a sua vida, antes de Jesus agir para abençoar a sua vida, ele age para te salvar. Porque não adianta nada Jesus abençoar a pessoa e a pessoa perder a sua salvação. Por isso que Jesus, primeiramente, diz o texto, ele diz para aquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava ali salvando aquele homem. Primeiramente ele salva. E depois, então, se você continuar lendo, ele vai o quê? Curar aquele homem. Ele vai agir com poder. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque houve um movimento de fé.
Então, o seu movimento de fé coopera, contribui muito para o agir de Deus na sua vida. Lembre-se disso, porque tem muitas pessoas que não se atentam para isso. Lembre-se disso, pessoal. O seu movimento de fé contribui para o agir de Deus em sua vida. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu te pergunto, você que é uma pessoa inteligente, eu te pergunto, se esse paralítico, ele ficasse lá onde ele estava, ele seria curado? Essa bênção que ele recebeu de estar diante de Jesus e receber o perdão dos seus pecados e a transformação da sua vida, porque ele não recebeu só uma cura. A vida desse homem foi transformada. Ele não podia trabalhar, ele não podia formar uma família, ele não podia fazer planos, ele estava paralítico em um leito. Vai saber quanto tempo, a Bíblia não fala, às vezes desde quando nasceu. Então a vida desse homem foi transformada, gente. Mas tudo isso ocorreu por quê? Porque aconteceu uma atitude, um movimento de fé. É o que eu falo. Não adianta a pessoa ficar na casa dela chorando as pitangas. Não adianta. Se ela não buscar, se ela não se movimentar para buscar Jesus, nada vai acontecer. Pelo contrário, só vai piorar. E eu conheço muitas pessoas com a vida assim. Você fala para a pessoa, vamos lá, vamos agir a fé, vamos buscar a Deus, vamos recorrer a Deus, vamos lá, vamos na igreja, vamos se movimentar, vamos orar, vamos buscar o poder de Deus, a graça de Deus. Não, a pessoa fica lá na casa dela, reclama da vida, hein? Reclama. Tem muita gente reclamando da vida nesse exato momento, que está ruim, tá difícil, está complicado, e que isso e que aquilo, porém não se movimenta para a fé. Vai continuar assim. E olha, eu não estou aqui para ser pessimista, não, porque eu não sou pessimista. Mas a realidade é uma. A tendência é só piorar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A tendência é só piorar. Eu nunca vi, se você viu, você conta para mim, eu vou mudar esse discurso. Eu nunca vi uma pessoa que ficou parada, estagnada na casa dela, no comodismo dela, ver a sua vida ser transformada, ver a sua vida ser abençoada por Deus. Eu nunca vi. Pelo contrário, só vi a situação de muitos piorarem, se agravarem com o tempo. É isso que eu tenho visto. Porque não adianta, pessoal, se não tiver movimento de fé para contribuir com o agir de Deus, a pessoa vai ficar chupando o dedo. Ela vai ficar a ver navios na vida dela. Não adianta. Tem muita gente agora dormindo, ó, confortável lá, mas com a vida desgraçada. O diabo está escravizando o filho dela, a casa dela, a família dela. O diabo, Satanás, está pintando o 7. Mas a pessoa fala, a pessoa está lá no conformismo dela, no comodismo dela, lamentando e lamentando. Vai viver lamentando, meu irmão. Vai viver lamentando. Não busca a Deus, não quer saber das coisas de Deus, não tem disposição. Olha o exemplo desses homens. Esses homens foram determinados. Eles chegaram, pegaram aquele paralítico, é hoje que a sua vida vai mudar. Se depender de nós, vai mudar a sua vida agora, é hoje, é agora. Pegou aquela maca e foram. Encontraram dificuldades? Sim. Encontraram desafios? Sim. Encontraram obstáculos? Sim. Mas superaram pelo movimento da sua fé. É que nem hoje você está aqui. Quanta dificuldade você teve, de repente, para estar aqui?
cansaço, sono, distância, muitas coisas. Às vezes você veio até passando mal, ou não é verdade? Às vezes você teve que lutar tremendamente contra a sua carne para estar aqui hoje. São os obstáculos para chegar até Jesus. Mas é quando você rompe esses obstáculos, usando a sua fé, é que Jesus, ele age. Diga graças a Deus. Então eu creio que por você estar aqui, nesse movimento que você fez de fé, de sair da sua casa, de sair lá do conforto da sua casa, às vezes a única folga que você tem, mas você abriu mão disso, você abriu mão. Às vezes você veio cansado, direto do trabalho, você veio de longe. Nesse movimento de fé, você está contribuindo para o agir de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Isso nós temos, gente, que entender. Tem muitas pessoas que precisam entender que ela precisa se movimentar na fé dela. Deus, ele trabalha no nosso movimento, gente. Deus, ele trabalha no nosso movimento. Inclusive, observe a criação de Deus. Observe. Toda a criação de Deus tem movimento. Deus não cria nada estagnado, parado. Olha lá para o rio. As águas estão em movimento. Tudo tem movimento. Observe, tudo tem ação. Tudo tem movimento. Até você dormindo, o teu organismo está em movimento. O sangue continua circulando, o coração batendo. Porque se parar, né, gente, você morre. Ou não é? Mas você está dormindo. Mas o seu corpo está em movimento. Você está dormindo. Mas o seu cérebro está em movimento. Tudo está em movimento. Você olha para o universo, tudo está em movimento. Planeta em movimento, tudo. O sistema, todo o projeto de Deus está relacionado a movimento. Aí vem o ser humano e quer ficar parado na sua fé. Eu imagino que isso irrita a Deus. Isso irrita a Deus. Vem o ser humano e quer ficar estagnado, acostumado com o problema. Isso deve, irritar o Deus do movimento. Deus é movimento. Deus, ele trabalha no movimento. Afinal de contas, a pessoa muito parada, ela irrita a gente, não irrita, pessoal? Misericórdia, tem gente que parece mais lento que uma tartaruga. É mais lento que uma lesma. Não tem ação, não tem reação. Isso é algo que irrita. Se irrita a nós, imagina Deus. O Deus que criou tudo em movimento. Vê o homem lá parado, se lamentando, chorando as pitangas, em vez de orar, de buscar, de lutar, de reagir. Imagina. Então, pessoal, nós temos que entender isso aí. Espera aí. O meu movimento de fé coopera, contribui para o agir de Deus em minha vida. Quanto mais você fica parado, meu irmão, melhor para o seu adversário. É Satanás que quer as pessoas paradas ali, chorando, lamentando da vida, pensando besteira. É Satanás que quer. E tem muita gente assim, viu? Muita gente assim. Satanás que quer, fica aí mesmo. Isso, você é um derrotado mesmo. Isso, chora, isso mesmo, fica aí, isso, lamenta. Tira sua vida de uma vez, vai, tira sua vida de uma vez. Você não presta para nada. Ou não é assim?
Mas Deus é diferente. Deus, ele chegou para Josué. Josué, ó, Moisés, meu servo, está morto, Josué. O que eu tinha para fazer na vida de Moisés, Josué, eu já fiz, ele morreu. Agora é com você, se movimenta. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Mas você tem que ir lá e movimentar e fazer. Tem muitas pessoas que ficam esperando pelos outros. Vai morrer esperando pelos outros. Vai morrer. É o famoso encosto. Até para vir para a igreja depende dos outros. Não vem sozinho. É o encosto. Deus olha assim e fala lá, ó, quer vencer desse jeito. Encostado. Não se movimenta. Não tem atitudes próprias. Não tem movimento. Não tem ação. Reação. O diabo está lá batendo na cara da pessoa, a pessoa não reage. Está lá levando pancada de todo lado, ela não reage, não, ela não se levanta, não. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Deus vai fazer na minha vida. Eu vou crer, eu vou buscar. A pessoa não faz. Ou não é assim? Estou falando alguma besteira? Nós precisamos, gente, entender essas coisas. Deus, ele vai trabalhar e vai agir, meu irmão, no seu movimento de fé. O diabo quer te parar, porque ele sabe disso. Eu fico imaginando o mal trabalhando na cabeça desses homens aqui, ó. Eles vão levar esse paralítico nessa distância. É muito sacrificante. Deixa para outro dia, deixa para outro momento. Aí eles chegam lá, depois de tanto sacrifício, de caminhada, eles chegam lá, enfrentam uma multidão. Aí o mal, de repente, veio de novo na cabeça desses homens. Aí, tá vendo? Ó? Vocês vieram à toa aí, ó. Volta para casa. Olha a multidão, vocês não vão conseguir entrar aí, não. Mas esses homens foram determinados. Eles insistiram, persistiram. E o que aconteceu? Deus agiu? Sim ou não? Deus agiu? Claro que agiu, houve um movimento de fé. A Bíblia revela que Jesus viu fé. E quando Deus vê fé, meu irmão, pode esperar que ele vai agir. Quando Deus vê fé, ação de fé, pode esperar. Não existe outro resultado que não seja o agir de Deus. Amém, pessoal? Então, essa é a primeira atitude que eu separei aqui, importante, que nós devemos aprender, que o nosso movimento de fé, em muitas ocasiões, coopera, contribui para o agir de Deus em nossa vida. Agora eu quero mostrar a segunda atitude aqui que eu separei. Vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos lá. Vai aprendendo, vai ouvindo atentamente essa direção de Deus para a sua vida. 1 Samuel 17, aqui, pessoal, aqui, igreja, vai contar a história bíblica, muito conhecida, de repente a mais conhecida da Bíblia, que é o duelo de Davi e Golias. Quem não conhece, até uma criança conhece essa história. É ou não é verdade? A mais conhecida da Bíblia. Davi e Golias. Quantas vezes você já leu, já aprendeu essa história? Mas aqui tem um detalhe importante que nós precisamos entender. Nós estamos aqui aprendendo sobre as atitudes que contribuem para o agir de Deus em nossa vida. Aqui tem um detalhe importante, olha só. Quando Davi, ele está lá no duelo, no campo de batalha, diante do gigante filisteu Golias, Davi vai falar algo importantíssimo para o filisteu, o gigante Golias. Eu gosto muito desse verso.
Eu gosto muito do que Davi falou aqui. Verso 45 do capítulo 17. Davi está em frente de Golias na batalha. E ele olha para Golias, ele olha para o filisteu e diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus. Gente, esse verso aqui, essa declaração de Davi aqui, lá na batalha, diante do filisteu, do Golias, revela a dependência que Davi tinha de Deus. Então, outra atitude que coopera, que contribui para o agir de Deus em nossa vida, é quando nós demonstramos com atitude a nossa dependência de Deus. Davi disse para o gigante aqui, ó, você está vindo com espada, com lança, com escudo, mas eu dependo de Deus. Eu dependo do meu Deus. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava falando, ó, eu dependo de Deus. A minha vida está debaixo da dependência de Deus. Eu não dependo de mim. Eu não dependo da minha capacidade. Eu não dependo da minha intelectualidade. Eu não dependo de mim, não. Da minha força, não. Eu dependo de Deus. É diferente. É ou não é? O que nós mais observamos hoje em dia? As pessoas dependendo do seu braço, da sua força. E a força do homem é o quê? Limitada. Tem um limite. Chega até certo ponto. Só até certo ponto e ali para. A capacidade humana, ela tem um limite. Tem pessoas que têm uma capacidade intelectual, tem pessoas que têm capacidade física, tem pessoas que têm vários talentos. Mas tudo isso tem um limite. E muitas vezes isso não é suficientemente necessário para resolver situações na vida da pessoa. Não tem como. Porque é limitado. É limitado. Mas quando nós dependemos de Deus, aí muda a história, pessoal. Olha Davi aqui, ó. Davi, se você olhar para Davi, Davi era um menino de aproximadamente, um jovem, adolescente, de aproximadamente aí, de repente, tinha o quê? De 15 a 17 anos. Nessa história aqui, nesse enfrentamento com Golias. A Bíblia vai ensinar que Golias já era um guerreiro experiente, famoso, herói de guerra. Um homem que sabia matar, um assassino profissional. Para você ter ideia. Sabia usar espada, todo tipo de arma. Davi não tinha conhecimento nenhum de arma. A única arma que Davi sabia usar era uma funda, que era uma espécie de estilingue para jogar pedras. Era a única habilidade que Davi tinha. Mas Golias, além da força física que ele tinha, ele já era experiente, já havia enfrentado vários guerreiros experientes, fortes e vencido. A Bíblia diz que ele era o grande herói de guerra do povo filisteu. Golias sabia usar espada, sabia usar lança, escudo, era um cara extremamente preparado para a batalha. Agora, quando você olha para Davi, Davi não tinha condição nenhuma, humanamente falando, condição nenhuma de vencer Golias. Condição nenhuma, pessoal, nenhuma. Se nesse episódio aqui tivesse casa de apostas, né? E hoje virou moda aí, negócio de aposta. Ninguém apostaria em Davi. Quem era o louco de apostar em Davi? Quem era o louco? Nessa batalha? Quem era o louco de aplicar dinheiro, verba em Davi, esperando a vitória de Davi? Ninguém. Davi não era o favorito aqui para ganhar.
Só que Davi, é aí que muda a história. Só que Davi não dependia da habilidade dele. Ele não dependia da força dele. Ele não dependia da capacidade dele. Ele dependia de quem? De Deus. Aí mudou a história. Aí mudou a história. Então tem gente que quer resolver muitas coisas, muitos problemas na sua vida, dependendo da sua capacidade humana, do seu intelecto. A pessoa vai lá, ela tenta conversar, ela tenta muitas vezes usar a força do braço dela, a disposição dela, e ela não consegue o resultado que ela gostaria. Mas quando nós dependemos de Deus, aí a história muda. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Davi, ele pega a funda, pega aquela pedra, ele lança aquela pedra, e aquela pedra vai encravar na testa do gigante. Alguns historiadores da Bíblia, e também alguns historiadores do povo filisteu, porque Golias era um filisteu, eles alegam que Golias ele tinha um elmo, um capacete de ferro, porque os filisteus eram um povo que eles trabalhavam muito a metalurgia do ferro, a arte do ferro. Foi o povo que desenvolveu essa arte. Então, toda a armadura de Golias era de ferro, principalmente o seu capacete. E no capacete de Golias, de ferro, tinha apenas uma pequena abertura na testa. E foi exatamente ali, segundo os historiadores, exatamente naquela pequena abertura que a pedra que Davi lançou encravou na testa de Golias. Foi exatamente ali. Agora eu digo para você, tem que ser bom de pontaria, hein? Sim ou não? Porque se pega um pouquinho do lado, ia pegar no capacete. Não ia acontecer nada. Capacete de ferro. Se pega um pouquinho fora do ângulo, não chegaria no objetivo. Mas eu pergunto para você, quem direcionou aquela pedra? Quem impulsionou aquela pedra para pegar naquele local tão preciso? Algo tão preciso, não podia desviar nada. Ali tinha a ação do vento, tinha a questão da força, do movimento, de uma série de fatores que entrou em ação ali. E tudo isso foi controlado por quem? Por Deus. Porque Davi dependia de quem? De Deus. Então a nossa dependência de Deus provoca o agir dele em nossas vidas. Meu irmão, aprenda uma coisa: quanto mais você depende de Deus, mais Deus vai agir na sua vida. Isso é fato. Isso é evidente na Bíblia. Não tem como provar o contrário. Quanto mais você depende de Deus, você prova para Deus que você depende dele, mais ele vai agir na sua vida. Diga graças a Deus. O problema é que as pessoas abandonaram a dependência de Deus. Nós estamos vivendo aí nesse mundo moderno, a tecnologia evoluiu muito, a medicina evoluiu muito. Então as pessoas deixaram um pouco de lado a dependência de Deus. Tem gente mais dependendo do médico, dos recursos que ela tem, do advogado, do político, do que de Deus. Essa que é a verdade. É por isso que muitas vidas, né? O barco de muitas vidas estão afundando. É por isso. Falta depender de Deus. Davi, ele deixa claro a dependência que ele tinha de Deus. Ele disse para o gigante, ó, eu estou aqui para enfrentar você, mas não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou forte, não. Não é porque eu sou habilidoso, não. Não é porque eu sou alguma coisa
Sabe, importante não. Eu estou aqui porque eu dependo de Deus. E é por isso que eu vou te vencer. É por isso que eu vou te vencer. Você não depende, eu dependo de Deus. Então a vitória é minha. Não é isso que Davi, ele confessa. Você quer ver o próximo versículo, 46? Olha só o que Davi confessa. Ele diz assim, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Sabe o que Davi está falando? Ó, eu dependo de Deus e hoje mesmo a vitória é minha. Hoje mesmo a vitória vai vir aqui na minha mão. É ou não é? Tá vendo? Dependência de Deus, gente. Hoje você chama a pessoa para orar, a pessoa não quer orar, não quer buscar Deus. Tá cheia de problema. A cabeça tá parecendo, a cabeça da pessoa tá parecendo um furacão. Não dorme à noite, sem paz, uma perturbação. A pessoa não quer depender de Deus. Ela não quer depender de Deus. Aí que está o grande X da questão, o grande problema. Então, quando nós dependemos de Deus, essa atitude de depender de Deus contribui para o agir de Deus em nossa vida. Aprenda isso. Glória a Deus. Agora, para mim terminar, a terceira atitude que eu separei aqui passa para o próximo livro, 2 Samuel, é outra história de Davi. 2 Samuel, capítulo 2. Melhor, 2 Samuel, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 22. Aqui, o texto vai nos ensinar que Davi, novamente, ele estava enfrentando, ele ia enfrentar um combate, uma batalha com os filisteus. Gente, deixa eu falar um pouco desse povo, os filisteus. Historicamente, os filisteus, eles eram um povo que tinha um exército muito forte. Como eu disse para você, eles foram praticamente os pioneiros no trabalho com o ferro, na metalurgia do ferro. Eles desenvolveram esse trabalho. Então, todo o armamento de guerra dos filisteus eram trabalhado no ferro. E naquela época era algo assim inovador. Ninguém tinha essa tecnologia, mas os filisteus tinham. Então eles estavam na frente dos outros povos. Entende como é que é? Principalmente na arte da guerra. Eles tinham espada de ferro, escudo de ferro, armadura de ferro. Era muito difícil guerrear contra eles. Por isso eles eram povos, um povo conquistador. Eles conquistavam. Onde eles chegavam, eles conquistavam. Porque eles tinham uma força militar muito grande. E eles queriam conquistar Israel, Jerusalém. E quem estava lá para defender Israel? Quem estava lá para defender Jerusalém? Davi. Davi, ele tinha um certo exército? Tinha. Mas em comparação com os filisteus, o exército de Davi não tinha condição nenhuma. Mas era um exército valente. E Davi, ele dependia de Deus, como eu já expliquei para você. Mas nessa batalha aqui, especificamente, vai acontecer algo importante. Eu quero ler com você, a partir do verso 22, que diz assim, ó: os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Agora observe o verso 23. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por trás deles e
ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. E o Senhor que saiu, é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Geser. Então olha aqui para mim, pessoal. Deixa eu te explicar aqui o resumo dessa história. Os filisteus, como eu disse para você, povo guerreiro, povo conquistador, tinham um equipamento militar fortíssimo na época. Eles vieram atacar Israel. Então Davi, diante daquela afronta, daquela batalha, a Bíblia diz que Davi consultou a Deus. Ele orou a Deus. Davi fez uma oração a Deus. Pediu direção para Deus. E Deus disse para Davi, ó, vocês não vão atacar agora. Espera. Vocês vão dar a volta por trás deles. Quando vocês ouvirem um estrondo, um barulho muito forte por sobre as amoreiras, então Davi estava num lugar onde tinha árvores grandes. Quando vocês ouvirem um estrondo lá na copa, lá no alto das árvores, aí vocês podem atacar, porque sou eu, o Senhor, que vou passar à frente dessa batalha. Entendeu a direção? Então Davi, ele foi com o seu exército para trás da batalha, e ele ficou ali esperando o quê? Ouvindo o quê? O barulho que Deus havia direcionado a ele. Quando você ouviu o barulho, então vocês atacam. Quando você ouviu o estrondo por sobre as árvores, então vocês vão, é o sinal. Vocês vão lá e tá com o inimigo, porque eu já passei na frente. Entende como é que é? Aqui eu vejo uma atitude importante que nós devemos tomar também para contribuir com o agir de Deus em nossa vida. Que atitude, pastor? É dar crédito à voz de Deus. Gente, Davi, ele poderia ter ignorado aquela direção e ter falado, eu não vou ficar aqui esperando, vai saber quanto tempo ele esperou. A Bíblia não fala, mas vai saber quanto tempo que ele teve que ficar ali, escondido, esperando. Ele poderia ter pensado, não, nós vamos atacar agora, nós vamos tentar resolver isso aqui, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem, na precipitação, da ansiedade da pessoa. Ela não quer esperar a direção de Deus acontecer, ela não quer esperar, sabe? Ela não quer dar crédito à voz de Deus. Tem muitas pessoas que não dão crédito à voz de Deus. Essa que é a verdade. Deus fala para a pessoa esperar, a pessoa não espera. Deus fala para a pessoa ter mais cuidado, a pessoa não tem mais cuidado. É ou não é verdade? Tem muita gente que ignora a voz de Deus. Deus fala para a pessoa não agir daquela maneira, a pessoa vai lá e age daquela maneira. Deus fala para a pessoa ir para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Ou não é assim? Tem muitas pessoas que não dão crédito à voz de Deus. Tem muitas pessoas que, sabe, elas não se apegam à direção de Deus. Elas querem agir do jeito delas, da maneira delas. Aí fala precipitadamente. Aí age precipitadamente. Só vai piorando a situação. Se Davi não tivesse esperado, conforme Deus havia orientado, certamente eles perderiam essa batalha. Certamente eles voltariam derrotados. Se Davi não tivesse atentado para a instrução de Deus, conforme Deus havia instruído ele,
certamente ele voltaria derrotado. Se é que voltaria da batalha, né? Se é que ele não seria morto ali. Porque o inimigo era forte. Entende o que eu estou falando? Então, eu pergunto para você: você tem dado crédito à voz de Deus? O que você ouve na igreja, o que é? É apenas uma fantasia na sua vida? Ou é a voz de Deus? Você tem dado crédito à voz de Deus? Porque quando nós damos crédito à voz de Deus, igreja, certamente essa atitude contribui para o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Davi fez tudo o que o Senhor ordenou. Ele deu crédito àquela direção. Ele se apegou àquela direção. Ele ouviu a Deus. Deus falou: eu vou passar, vou fazer um barulho sobre a copa das árvores, aí vocês vão lá e atacam o inimigo, e vocês vão sair com a vitória. Então Davi ficou ali atento. Atento. E quando Deus passou, diz a Bíblia, que fez o estrondo, então Davi já atacou o inimigo, e a Bíblia diz que eles voltaram com a vitória. Você tem dado crédito à voz de Deus? Ou a Bíblia para você é só um livrinho de história? Pare e pense, meu irmão. Tem gente que reclama até de Deus. Tem muitas pessoas reclamando: Deus não faz isso na minha vida, sabe? Ah, pastor, eu oro e não vejo resultado. Ah, pastor, eu vou na igreja e não vejo resultado. Mas você está dando crédito à voz de Deus ou você está fazendo as coisas à sua maneira, do seu jeito, né? Dentro da sua verdade? Porque hoje a verdade virou relativa, né? Cada um tem a sua verdade, né? Não, é a minha vida, é a minha verdade. Não se submete a nada, não quer obedecer a nada. É do meu jeito, pastor. Então vai, se afunda, entra cada vez mais no buraco. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu prefiro ficar com a voz de Deus. Eu prefiro dar crédito à voz de Deus, porque ela não falha. Diga graças a Deus. Tem gente que ouve o vizinho, tem gente que ouve o político, tem gente que ouve o influenciador perturbado da internet, tem gente que ouve o patrão, tem gente que ouve um monte de coisa, mas quando ela tem que ouvir a Deus, ela não quer ouvir. Ela quer vitória, ela quer paz, ela quer bênção, sem ouvir a Deus. Tem gente que já perdeu a sensibilidade de ouvir a Deus há muito tempo. Entendeu? Parece aquela velha surda, aquele velho surdo. Como é que é, Jesus? Como é que é? Repete para mim aí a palavra. Como é que é? Eu não estou conseguindo ouvir. A gente já perdeu a sensibilidade. Houve tanta coisa que não presta que já contaminou o seu ouvido, a sua sensibilidade. Isso é um perigo. Igreja, vamos ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Se Deus falou para você ficar calado, fique calado. Se Deus falou para você agir, vai lá e age. Se Deus falou para você esperar, espera. Se Deus falou para você ir para a direita, vai para a direita. Se Deus falou para você ir para a esquerda, vai para a esquerda. Mas eu acho, pastor, que ir para a direita é melhor. Não é o seu achismo que vai mudar alguma coisa, é o que Deus determina. O seu achismo já te levou para o fundo do poço. Você não percebeu? É o que Deus determina. Fique com a voz de Deus. Fique com a orientação de Deus. Fique com a direção de Deus. Ouça a Deus. E você vai ver que a sua vida vai avançar, vai progredir. Vai começar a mudar muita coisa, transformar muita coisa que você tinha dificuldade para transformar.
Fique com a voz de Deus. Faça como Davi, fica lá esperando. Espere o estrondo de Deus. Aí depois você vai. Pega a direção de Deus. Diga graças a Deus. Amém? É dar crédito, pessoal, à voz de Deus. Tem pessoas que vai lá no médico. Eu não estou falando que é errado ir no médico, pelo contrário, tem que ir mesmo. Está lá a medicina, que é algo que Deus determinou. Tem pessoas que vai lá no médico, o médico fala para ela assim, ó, você vai fazer esse tratamento aqui assim, ó, você vai fazer assim, você vai pegar esse remédio, você vai tomar esse remédio de 8 em 8 horas, tantos dias da semana. Ó, você vai pegar, você vai fazer, você vai tomar isso aqui também, ó, 3 em 3 horas. A pessoa, ele dá uma lista de tratamento para a pessoa. Tem pessoa que vai lá porque ela quer resolver o problema dela, ela põe aquilo lá em prática à risca. Ela ouve a voz. Mas aí Deus chega para ela e fala assim, ó, você vai fazer dessa maneira, desse jeito, ó, você vai agir assim. A pessoa ela olha assim e fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu acho melhor mudar isso aqui, eu acho melhor mudar aquilo ali. Isso aqui é muito difícil para mim. Ela já começa a mudar a direção. Ou não é assim? Se o médico te dá um tratamento, você começar a mudar, vai resolver alguma coisa? Você vai conseguir chegar no objetivo? A pessoa chegar lá, pegar uma receita lá, uma direção, o diagnóstico que o médico deu para ela, não vou tomar esse remédio aqui não. Sabe esse antibiótico aqui? Isso aqui estraga o meu estômago, eu não vou tomar isso aqui não. Eu vou tomar é 7, mas eu vou tomar 1. Vai resolver? Vai chegar no objetivo? Mas a pessoa, no que diz respeito ao homem, ela tem mais disposição a atender, a ouvir a voz. Mas no que diz respeito a Deus, ela ignora. Ou ela cumpre em partes, apenas em partes. É aí que está o problema de muita gente. Aí que está o fracasso de muita gente. Se Davi tivesse cumprido em partes essa direção aqui de Deus, eu repito, ele voltaria, se é que voltaria dessa batalha vivo. Se é que voltaria vivo, porque, eu repito, o inimigo era fortíssimo. Não era brincadeira, não. Então preste atenção, meu irmão. Você está dando crédito à voz de Deus? Deus tem falado com você, porque Deus fala. Deus, ele fala. O problema é se a pessoa tem disposição para ouvir. Deus, ele fala. O problema é se a pessoa tem ouvidos para ouvir, como diz lá em Apocalipse, né? Ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça a voz que o Espírito diz às igrejas. O problema é se a pessoa tem disposição para ouvir. Tem gente que vem pedir uma orientação, o pastor orienta, diante de Deus, do Espírito Santo, a pessoa faz tudo ao contrário, não põe em prática, faz do jeito dela, depois ainda vem reclamar, ou sai falando mal da igreja. Quantas pessoas já fizeram isso? O problema não está na Bíblia, gente, o problema não está na igreja. O problema está se a pessoa está dando crédito a Deus ou não. Então dê crédito à voz de Deus. O Espírito Santo falou com você, você orou por uma determinada situação que está acontecendo na sua vida, Deus te deu uma direção, coloque em prática essa direção. Porque diante dessa direção está o agir de Deus. Você dá crédito à voz de Deus, Deus age. Você ignora a voz de Deus, Deus vai te deixar na teimosia do seu coração. Então vai lá, quebra a cabeça lá, faz do teu jeito, vai lá. Você não é o espertão? Vai lá. Faz do teu jeito. Você não é o bonzão? Vai lá, resolve do teu jeito. Vamos ver. Vamos ver se você vai vencer. Vai na teimosia do seu coração. O que tem de gente teimoso, vai na teimosia. Já viu que não dá certo, já quebrou a cabeça, já se espatifou,
mas a pessoa continua insistindo com aquilo. É muita ignorância. Então, pessoal, vamos entender isso aqui. Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida. A questão de dar crédito à voz de Deus é fundamental para o agir de Deus na nossa vida. Então, eu deixei aqui para você, 3 atitudes que contribuem para o agir de Deus em sua vida. Primeiro, movimento de fé. Segundo, dependência de Deus. E terceiro, dar crédito à voz de Deus. Receber uma direção de Deus, receber uma direção da palavra de Deus, coloque em prática. Mas, pastor, é difícil, exige de mim, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Faz que você vai ser abençoado. Faz que Deus vai agir em seu favor. Faz. Recebeu a direção de Deus, põe em prática, que não tem como dar errado. Davi recebeu a direção de Deus, ele foi lá, colocou em prática, voltou com a vitória, mesmo o inimigo sendo fortíssimo. Ele voltou com a vitória. Glória a Deus. Amém? Então eu deixo para vocês essa palavra aqui, abençoadora. Agora eu quero orar com você. Coloque a Bíblia aí na cadeira. Vamos preparar o nosso coração para orarmos.